Amém, irmãos? Amém. Essa água aqui deve ser para algum batismo hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, dando continuidade à nossa exposição de ontem. O título da nossa mensagem, irmãos, é para nos fazer refletir acerca das nossas ações, principalmente as vésperas, que saímos levando a mensagem de Cristo conosco. Amanhã é dia de evangelismo. Nós precisamos estar atentos em relação a essa verdade. Filipenses capítulo 3, ontem nós paramos versículos 12 a 14, e hoje eu vou fazer a leitura do 12 ao 21, se Deus assim o permitir. E o título da nossa mensagem de hoje é Joio e Trigo. Quem somos nós? Quando nós pregamos a mensagem do Senhor, nós estamos lançando a semente, como já dissemos aqui. Mas infelizmente nem toda semente é trigo. O trigo e o joio são sementes muito parecidas quando eles nascem. Somente quando eles amadurecem é que a diferença fica mais clara. Enquanto que o trigo se torna alimento, o joio se torna veneno. E antes mesmo de nós começarmos a ministrar aqui no capítulo 3, a partir do versículo 12, eu gostaria de ler com vocês a passagem onde Jesus esclarece, Mateus capítulo 13. Jesus fala dessa parábola do joio e do trigo. Mateus 13. Diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os seus servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O próprio Jesus vai explicar essa parábola para nós. Graças a Deus por isso, que quando Jesus explica, já não tem mais por que explicar. Está explicado. Versículo 36, desse mesmo capítulo 13. Então, despedindo-se das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Perceba, os discípulos entenderam a maioria das parábolas, mas essa eles não entenderam. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Quem são os filhos do reino? Os verdadeiros cristãos. Percebe, irmãos, que o mundo é algo que inclui a própria igreja. A igreja está no mundo. Agora, o mundo não deveria estar na igreja. Infelizmente, o mundo está na igreja por meio dos falsos crentes. Por meio daqueles que se dizem cristãos, mas não são. Então, infelizmente, o mundo aqui está dentro da igreja, trazendo sempre problemas. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os regenerados, os salvos, os crentes, os genuinamente crentes.
O joio são os filhos do maligno. Perceba, os filhos do maligno, eles estão dentro e fora da igreja. Jesus chamou de filhos do diabo os fariseus, os líderes religiosos. Nós aprendemos em 1 João que o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. A ceifa é a consumação dos séculos. Perceba que Jesus, nesse mesmo evangelho de Mateus, ele dizia: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. É o que está escrito em Apocalipse 20. E serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, todos aqueles que não tiveram seu nome achado no livro da vida. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, percebeu, irmãos? O apóstolo Paulo está falando essa verdade dura, mas é uma verdade. E dentro da igreja nós temos joio e trigo. O apóstolo Paulo, repetindo isso, não a igreja de Filipe, mas a igreja de Éfeso, se despedindo da igreja de Éfeso, ele disse: olha, na minha saída entrarão dentro de vocês pessoas querendo perverter vocês, e surgirão dentro de vocês também pessoas falando coisas pervertidas. A igreja está sempre sendo atacada. E o apóstolo Paulo, nesse final do capítulo 3, traz esse alerta. Ele havia falado a respeito dos maus obreiros, e ele chama esses maus obreiros de cães. Agora ele fala acerca do seu próprio testemunho, dizendo, dos versículos 12 ao 16, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, foi o que nós estudamos ontem, eu estou fazendo apenas uma recapitulação. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Paulo fazia uma coisa. Dentre tantas coisas que o apóstolo Paulo fazia, tinha uma coisa que Paulo tinha como primazia, como prioridade na sua vida. Versículo 13 do capítulo 3 de Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo fazia? Ele cumpria o que Jesus falou em Mateus 6,33. Quem se lembra do que está escrito lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em todas as demais coisas. Isso que Paulo estava fazendo. Por isso que Paulo diz: uma coisa eu faço. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade da minha vida. Essa deve ser a prioridade da vida de todo cristão. Independente de nós termos as nossas obrigações diárias, precisamos entender que há uma prioridade em relação ao reino nas nossas vidas. Por isso ele diz, versículo 14, eu prossigo para o alvo. Há um alvo que Paulo queria chegar, há um alvo que Paulo queria atingir. Perceba, irmãos, é importante que o cristão entenda que ele nunca estará em casa enquanto estiver nesse mundo. Que ele não vai atingir a perfeição desse lado da eternidade. Nós estamos crescendo diariamente. Nós só vamos parar de crescer quando a gente morrer. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse, irmãos? A salvação. A vida eterna. Quando Jesus pergunta aos apóstolos se eles queriam abandoná-los, quando houve uma grande dispersão dos seus discípulos, lá em João capítulo 6, ficaram somente os 12 apóstolos. Todos os discípulos abandonaram Jesus naquele momento, escandalizados com a sua fala.
Jesus então pergunta aos 12, vocês também não querem me abandonar? A resposta de Pedro, como porta-voz do grupo apostólico, para quem nós iremos, Senhor? Só tu tem a palavra de vida eterna. Aqui é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio, irmãos? A nossa salvação. Mas parece que a salvação, irmãos, hoje virou simplesmente a cereja do bolo. Jesus vai te dar tudo o que você quiser aqui na terra e a salvação no céu. É assim que se prega hoje em dia. A sua vida aqui na terra vai ser maravilhosa e Deus ainda vai te dar a salvação. Oh, glória a Deus! Não, irmão. Ele nos deu a graça de crer e a graça de sofrer por amor a Ele. Mas nós temos esperança, porque é uma salvação proposta para nós. E aquele que nos salvou, nos salva para sempre. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Essa palavra perfeitos no original significa maduros. Todos que somos maduros. Aqueles cristãos que já foram experimentados. Aqueles de nós que já foram muitas vezes tentados a abandonar a verdade pela mentira e então percebemos o ardil do maligno. A maturidade vem justamente dessa experiência. Quando nós começamos a discernir com mais clareza as trevas da luz, o certo do errado, o bom do mal. Isso é maturidade. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo desejava para aqueles irmãos. Todos nós que somos maduros, a ideia de perfeição aqui é justamente essa ideia de maturidade. Tenhamos este sentimento. Perceba como Paulo fala de sentimento nessa carta. No capítulo 2 ele diz, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora ele usa essa mesma palavra sentimento. Tenhamos todos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Porque ele entendia que existiam cristãos imaturos que ainda pensavam de maneira imatura. E a esperança de Paulo, aquilo que ele disse no início da carta, que aquele que começou a boa obra, iria aperfeiçoá-la. Perceba, irmãos, que muitas vezes a gente não vai saber discernir o joio do trigo. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, andou com Demas durante muito tempo e não conseguiu enxergar em Demas o joio que ele era. Quando a espiga saiu, como está escrito lá, ele pôde perceber que Demas era joio e não trigo. Então nós temos que tomar esse cuidado, essa cautela, estarmos sempre vigiando. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo sabia que as nossas mudanças interiores, elas só podem ser feitas com o auxílio de Deus. Uns plantam, outros regam, mas só Deus dá o crescimento. No Antigo Testamento tem um texto que diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo mover do meu espírito. Spurgeon, ele dizia a respeito dessa verdade, que ele não procurava convencer nenhum homem, porque ele sabia que se ele convencesse alguém a seguir a Cristo, poderia vir alguém amanhã e convencê-lo de outro modo. Mas o papel de convencer uma pessoa de seguir a Cristo é de quem? É do Espírito Santo. Ele, o Espírito da verdade, os convencerá de toda a verdade. Nosso papel amanhã, em Vista Alegre, se Deus permitir estarmos lá, é pregar, é testemunhar acerca das verdades eternas e poderosas de Deus. Mas só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo da verdade. Versículo 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos,
Paulo entendia, irmãos, que na igreja não estavam todos na mesma etapa. Existiam pessoas que estavam iniciando a caminhada, existiam pessoas que já estavam no meio da caminhada, existiam pessoas mais maduras. Então agora o apóstolo Paulo, diante dessa verdade, ele vai expor a verdade central desse capítulo, que é justamente o perigo do ataque do inimigo na igreja. E percebe, irmãos, que o problema de muitos hoje não é Cristo. Por exemplo, o Espiritismo ama Cristo. Eu não sei se você sabe, se você colocar parábolas bíblicas no YouTube, vão aparecer mais palestras espíritas do que pregações evangélicas. Sabia disso? Os espíritas dizem que Jesus foi um espírito da classe mais elevada, um ser iluminado. Os próprios islâmicos reconhecem Jesus como um profeta, não o maior de todos, mas um profeta. Então, a grande questão, irmãos, aqui é que nós precisamos entender que tipo de Jesus é o nosso Jesus. E é esse ponto que Paulo começa a tocar agora. Ele já havia falado isso à igreja de Coríntios. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo vai dizer que no meio da igreja existe joio e trigo. E que se você de fato é trigo, você deve tomar muito cuidado para não se contaminar. Jesus, advertindo os seus discípulos, disse: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? E dessa palavra Hipócrates, que fala justamente do ator grego. A hipocrisia, ela fala justamente dessa capacidade de dissimulação, de você aparentar uma coisa que você não é, de você fingir ser alguém que você não é. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: tome cuidado com quem você imita, porque efetivamente, irmãos, nós vamos imitar alguém. Todos nós, de fato, estamos imitando alguém no nosso dia a dia. Ou nós estamos imitando a Deus, ou nós estamos imitando o mundo. Irmãos, é assim que Paulo inicia essa sessão, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Mais uma vez Paulo repete, ele já havia dito isso na carta aos Coríntios. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele já havia dito na carta de Coríntios 2 vezes. Percebe, irmãos, a igreja ela tem um modelo a ser seguido. Por isso que não tem problema nenhum seguir o modelo de Cristo, seguir o modelo daquilo que é correto. Nós devemos tomar cuidado somente para não cairmos num legalismo cego. Mas seguir o modelo correto é algo maravilhoso. Por exemplo, digamos que você começa a andar com o irmão Paulinho, e aí você descobre que todo dia, 5 horas da manhã, ele começa a orar, e ele só para às 6. Ele não faz nada antes de orar. E aí você começa a dizer: rapaz, eu sabia que tinha gente que fazia isso ainda, que acorda e vai orar e não faz nada antes de orar. Existe gente que faz isso ainda? Existe. Rapaz, eu quero isso para a minha vida. Aí você vai passar um tempo com determinada pessoa e ver o zelo que ela tem pela Bíblia. Como estuda a Bíblia com seriedade. Todos os dias aquela pessoa separa de 1 a 2 horas para estudar a Bíblia. Aí você diz: rapaz, eu quero estudar a Bíblia desse jeito. Depois você vai passar um tempo com outra pessoa e você vê como aquela pessoa, para tomar as suas atitudes, tudo o que ela faz, ela diz: segundo está escrito nas Escrituras. Você vai fazer isso por quê? Porque nas Escrituras está dito assim, assim, assim. Porque nas Escrituras está dito... Rapaz, então quer dizer que tudo que essa pessoa faz é bíblico? Rapaz, eu quero ser assim.
Perceba, irmãos, que tem um caminho certo e um caminho errado. Não existem vários caminhos. Por isso que Paulo quer deixar isso bem claro. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas querem aparecer, e para que elas venham aparecer, elas necessitam muitas vezes se mostrarem ou tentarem ser diferentes umas das outras. No meio cristão não é assim não, irmãos. No meio cristão o ideal de cristão é que todos sejamos parecidos com Cristo. Eu vou mostrar isso da Bíblia para ficar assim de maneira muito cristalina para você. Abra comigo rapidamente em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha, e para que Deus nos predestinou, irmãos? Para que Deus nos predestinou? Romanos 8, 29. Para sermos feitos à imagem de Jesus. Todos nós fomos predestinados para sermos feitos à imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a palavra irmãos significa aquele que é igual a mim. Por isso, irmãos, nós precisamos ser imitadores daqueles que imitam a Cristo. É necessário olhar para a história da igreja e perceber aqueles que efetivamente andaram no caminho correto e seguir após eles. Entender aqueles que estão andando no caminho errado e nos afastar o máximo possível deles. É o que diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Cuidado com esses que têm aparência de piedade, negam entretanto o seu poder, foge desses. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano. Então aqui ele diz: irmãos, sede imitadores meus, sede imitadores daquilo que é certo. Sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Há um modelo, irmãos. Perceba que Paulo diz: há um modelo que tem em mim, mas há um modelo que tem em nós. O nós aqui é um grupo dos verdadeiros cristãos que andam efetivamente no mesmo caminho de Cristo, e que Paulo está agora chamando os filipenses a confirmarem a sua caminhada nesse caminho. Então, há um modelo daquilo que é certo. Que modelo é esse? Eles entraram pela porta estreita, eles andam pelo caminho apertado, eles são ovelhas do bom pastor. Eles ouvem a voz do bom pastor e seguem. É o que está escrito em João 10. E de maneira nenhuma seguirão estranho, antes fugirão dele. É o que está escrito em João 10. Então aqui eles andam segundo o modelo que tendes em nós. E é importante entender, irmãos. Vamos abrir lá rapidamente em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 4, 16 e 11, 1. Paulo diz essa mesma verdade nesses dois textos da carta. 1 de Coríntios 4, 16, Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário. Perdão, eu estava em 2 de Coríntios. 1 de Coríntios 4, 16 e 11, 1. 1 de Coríntios 4, 16. Admoestem-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o que Paulo diz. Agora em 1 de Coríntios 11, 1, na mesma carta. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Perceba, o modelo é Cristo. E aqueles que efetivamente são de Cristo, andam de acordo com o modelo que encontram nele. E naqueles que seguem a ele. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Por que Paulo faz essa admoestação tão severa? Pois muitos, versículo 18 do capítulo 3 de Filipenses, muitos andam entre nós. São poucos, muitos andam entre nós, irmãos, dentro da igreja.
o joio crescendo dentro da igreja. E muitas vezes, irmãos, a gente não dá devida atenção e segue maus exemplos. Por isso que o apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz: irmãos, imitei o que é bom e não o que é mal. A gente tem que imitar o que é bom e não o que é mal. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, perceba, Paulo havia repetidas vezes alertado a igreja, mas era necessário alertar mais ainda. Por quê? Porque os falsos mestres, assim como os falsos crentes, eles têm uma característica extremamente perigosa, que é a dissimulação. De maneira que se você andar com um falso mestre ou um falso crente, a probabilidade de você achar que ele é um crente verdadeiro ou um bom mestre é muito grande. Vejamos o que está escrito em 2 de Coríntios acerca disso. 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. Perdão, capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha que coisa, irmãos. Os obreiros fraudulentos que Paulo fala lá em Filipenses, Paulo não usa esse adjetivo, ele não falou isso lá no capítulo 3? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Aqui de novo, são esses que se disfarçam de enviados. A palavra apóstolos nem sempre está associado aos 12 do colégio apostólico. A palavra apóstolos no grego significa enviado. Então uma pessoa que diz: Cristo me enviou até você, e vai e lhe diz um monte de heresia. Então existem pessoas que se disfarçam de emissários de Cristo, representantes. A ideia de apóstolos dá a ideia de embaixadores também. Versículo 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando foi que isso aconteceu? Eu não sei. Eu sei que ele faz isso. Ele está aqui. E aí? Se aparecer um anjo de luz para você, como é que vai ser? Anátema, meu filho. A verdade é essa daqui. E não é muito. Não é, isso não é o pior. Olha que coisa. Não é o pior. Satanás se travestindo de anjo de luz. Sabe o que é o pior, minha irmã? Versículo 15 de 2 Coríntios 11. E não é muito, pois os seus próprios ministros, ou seja, os servos de Satanás, a palavra ministros significa servos de. Pois não é de admirar, pois os próprios servos de Satanás se transformam ou se disfarçam. A ideia de se transformar é a ideia de se disfarçar, é a palavra metamorfose. Em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Esse é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo está ensinando aqui em Filipenses 3. Ele chama agora aqui esses homens de inimigos da cruz de Cristo. Olha o que está escrito, voltando agora para Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, poucos, a maioria. Como está escrito em Mateus 24, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sermão escatológico. Porque a maldade se multiplicará. De que forma a maldade se multiplica? Com as heresias. Nenhuma maldade é maior do que a propagação das mentiras. Porque a maldade se multiplicará e o amor de quase todos se esfriará. Mas olha o contexto. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Olha o contexto, o mesmo que está aqui. Então ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes. Paulo não tinha nenhum problema de ser repetitivo. É por isso que eu fico tranquilo quando as pessoas dizem: você fica dizendo a mesma coisa o tempo todo, sai disso. Eu fico tranquilo. Parece que você está fustigando aquela pessoa.
Parece que você quer que aquela pessoa saia da igreja. Não, eu quero que aquela pessoa se arrependa. Paulo diz repetidas vezes: eu vos dizia, agora vos digo até chorando, chorando. A gente chora, irmãos. Eu creio que o irmão José é igual a mim nesse sentido. A gente chora. Porque daqui de cima a gente pode perceber verdades que muitas vezes vocês que estão aí sentados não percebem. E nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Spurgeon dizia uma verdade que trouxe depressão para ele durante muitos anos. Eu preguei para milhões de pessoas e eu sei que a maioria deles vai para o inferno. Sabe o que é isso para um pregador? E as pessoas não vaiavam ele não, viu, irmãos? Aplaudiam, compravam livros. Os seus sermões, eles eram redigidos e as pessoas tinham acesso a eles. Quem não tinha oportunidade de ouvir a pregação, tinha a oportunidade de obter o sermão escrito. Ele diz, não adianta, a maioria dessas pessoas vão para o inferno, porque efetivamente elas nunca seguiram a Cristo. E aqui está a chave da questão. Porque elas são inimigas da cruz de Cristo. Perceba, elas dizem que amam a Cristo. Elas dizem que receberam a graça da salvação. Mas a graça da salvação é falsa, sem a graça do sofrimento. Não é o que Paulo diz aqui no capítulo 1? Vamos voltar lá. Versículo 29 do capítulo 1 dessa mesma carta. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque nos foi concedida a graça de padecer, de sofrer. Nos foi dada uma fé que nos permite renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, e independente das provações, se agigantarem diante de nós, nós não retrocederemos e nem olharemos para trás, porque o Senhor é conosco. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os inimigos da cruz de Cristo, eles criam para si um falso evangelho. Esse evangelho que a gente vê hoje em dia não é nenhuma novidade, já existia aqui na época do apóstolo Paulo. Um evangelho onde você prega Cristo sem a sua cruz. Você prega somente a parte que Cristo faz milagre, somente a parte que Cristo expulsa demônios, somente a parte que Cristo multiplica. Então quer dizer que Ele vai multiplicar o seu salário. Você prega somente a riqueza de Abraão, as vitórias de Davi, a prosperidade de Jacó, o governo de José. Sim, mas e Cristo crucificado? Não, aí a gente não gosta de pregar, porque isso assusta o pessoal. E renuncia a tudo? Não, não renuncia a nada, meu filho. Aqui você veio para ganhar, aqui é uma igreja do bem. Esse negócio de ser CVE não dá certo não, meu filho. Aqui você veio para se dar bem. Uma igreja do bem. Você veio para melhorar de vida. Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo chorava quando ele via essas pessoas. Paulo chorava e advertia essas pessoas. Por isso que quando Paulo ele vai dizer quais eram as qualidades que existiam nele, para que de fato ele fosse um ministro de Cristo, ele fala dos seus sofrimentos. Paulo diz, você quer que eu diga o que de fato confirma o meu ministério? Aí Paulo dá uma lista, meu filho, de tudo que ele sofreu. Não, Paulo, eu quero saber o seu currículo. Ele diz, pô, meu currículo é esse. Tudo que eu sofri por amor a Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala da mesma forma. Só que ele não escreve tudo. Ele resume e diz que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava dizendo a mesma coisa. Olha, eu passei chuva, passei fome, sede, perigo. E isso é o meu currículo. Então a gente vive num mundo, irmãos, aonde as pessoas só falam e buscam felicidade. E o mais interessante, ninguém encontra ela. Está todo mundo igual aquele filme que foi famoso, que ganhou o Oscar, Em Busca da Felicidade. E ninguém encontra.
Paulo, antes mesmo de defini-los, Paulo já havia dito, eles são inimigos da cruz de Cristo. São essas pessoas que, assim como Satanás, o que prega o inimigo da cruz de Cristo, irmãos? Quem é o principal inimigo da cruz de Cristo? O diabo. O diabo tentou Jesus dessa forma. Vamos voltar um pouquinho em Mateus capítulo 4, para você ver o que é o inimigo da cruz de Cristo e como ele age. Ô pastor, amanhã a gente vai evangelizar, o senhor podia pelo menos dar uma aliviada. Mateus 4:8. Levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Isso é o inimigo da cruz de Cristo. Ele oferece para nós reinos, glória, tudo o que o mundo diz, né? Você já viu aquelas mensagens de final de ano? Desejo para você um ano de sucesso, alegria, paz, luz. Eu sempre acho que alguém vai pagar minha conta de luz, né, da Coelba. Desejo para você prosperidade. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: esses são os inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem sofrer, eles são contra o sofrimento. Se você disser renuncia a tudo, tome essa cruz, siga Jesus, ele diz: está amarrado, está repreendido, nome de Jesus. Não, eu estou lendo um texto bíblico. Não, na minha Bíblia não tem assim não. Aí você diz: abra aí em Marcos 8, a partir do 34. Não, na minha Bíblia não tem essa parte não, eu risquei. Será, irmão, que a gente pode? Paulo, ele parte logo para o fim, o destino dessas pessoas. Aqui, o apóstolo Paulo, ele aprendeu esse método de ensino com o próprio Jesus. Jesus, quando ele está falando no Sermão do Monte, ele diz: olha, você tem dois caminhos que levam a dois destinos. É por aí. E para você entrar nesses caminhos, você tem que entrar pela porta do caminho. Você pode entrar pela porta larga e depois desembocar no caminho estreito e ir para o céu? Não, meu filho. Você pode entrar pela porta estreita e depois ir para o caminho largo e aí para o inferno? Não. Tudo está no controle de Deus. Você entrou pela porta certa, pela graça de Deus, então você vai andar pelo caminho apertado e você vai chegar na vida eterna. E se você tentar largar o caminho, aí Deus diminui você, corta as asas. Eu podo para que dê mais frutos ainda. E se aquelas pessoas que entraram pela porta larga têm aparência de religiosidade, Deus sabe quem eles são efetivamente. Me chamarão naquele dia de Senhor, Senhor, e eu direi: nunca os conheci. Mas Senhor, eu andei pelo caminho estreito, ó, então não me preguei, fiz milagre, fiz isso. Não, você nunca entrou pela porta estreita, que conversa é essa? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós estamos diante de um ser que sabe de tudo, inclusive do que está dentro da gente. Ele sabe até das nossas intenções, e ele vai nos julgar inclusive por elas. É por isso que existe um ditado que até o mundo sabe: de boas intenções o inferno está cheio. Porque essas boas intenções foram boas para você. Como está escrito em Provérbios: há caminhos que aos olhos dos homens são os melhores caminhos, mas são caminhos de morte. Isso são as boas intenções do homem. Então aqui Jesus está usando o apóstolo Paulo e diz, versículo 19: o destino deles é a perdição. Não adianta, irmãos, não adianta ter uma aparente alegria transitória aqui na terra e passar a eternidade de sofrimentos do inferno. É uma escolha estúpida. Que adianta, irmãos, toda essa riqueza dos ímpios? Nós voltamos novamente a esse circo
da política. E aí é todo mundo brigando pelo poder. Pra que tanta briga por poder? Pra que tanta gente quer acender o poder? Ah não, eu quero acender o poder para poder ajudar o povo. Meu filho, para ajudar alguém, você não precisa ter poder. Você precisa ter vontade. Glória a Deus. Você quer ajudar alguém, você vai lá e ajuda. Glória a Deus. João Batista disse, você tem 2 túnicas, dá um ao que não tem. Você tem 1 quilo de feijão, divide com quem não tem nenhum. É assim que você faz. Então aqui ele está mostrando essa verdade. O destino deles é a perdição. Não se engane. O inferno é real e as pessoas estão indo para lá. Recentemente alguém me disse um dado aí que mais de 1 milhão, acho que foi uma Marcelo, mais de 1 milhão de pessoas morreram pelo Covid, não foi isso mesmo? No mundo inteiro? Cerca de 1 milhão de pessoas morreram já de Covid no mundo inteiro. Acho que é mais ou menos isso. Só que no Brasil já são 180 mil, perto disso, né? Você acha que essas pessoas foram para onde? O problema não é que elas morreram, irmãos. Porque se elas tivessem morrido com Cristo, elas estavam numa situação melhor que a nossa. Hoje, de novo, eu acho que pela 1000ª, 100ª primeira vez, minhas filhas botaram o Peregrino. E eu cheguei na parte que o Peregrino estava se encontrando com Esperança. E quando o Peregrino estava se encontrando com o Fiel, vocês sabem o que acontece com o Fiel no livro Peregrino, sabe? Ele morre antes de cristão. Mas aí o que acontece? Ele vai para onde? E cristão fica feliz ou triste? Feliz, rapaz. Ele vê Fiel na carruagem de fogo, meu filho. Oi, tchau. Oi, já fui. E ele ainda tem um caminho enorme para andar, meu filho. Ainda bem que aparece Esperança para ajudar ele. Então aqui a gente tem que entender, irmãos, que o destino vai depender da porta que você entrou. E eu quero mostrar isso na Bíblia, nas palavras do próprio Senhor Jesus, com toda a licença que o irmão José tem, essa autoridade sobre o Sermão do Monte. Estudou muito o Sermão do Monte. Mas aqui Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Irmãos, eu queria te pedir um favor. Escreva esses 2 versículos e coloque eles estampados num espelho, na porta da geladeira, em algum lugar que você possa ver. Versículo 13. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. Jesus está dando uma ordem. O verbo está no imperativo, aqui não está no sugestivo. Até porque não tem nem esse tempo verbal, como alguns acreditam. Que tempo verbal é esse? É o sugestivo. Você faz se quiser. Não, na Bíblia, Jesus só apresenta imperativos. É uma ordem. Entrai pela porta estreita. E aí Jesus abre um parêntese. Porque ele manda a gente entrar pela porta estreita. Porque tem uma porta imensa do lado da porta estreita. Que é muito mais bonita. Muito mais, sabe, ataviada do lado de fora. Porque ela precisa enganar as pessoas para entrarem lá. Então é aquela porta linda, cintilante, com aquelas luzes fortes. E ele diz, vai ter uma porta estreita pequenininha do lado. É essa pequenininha do lado que você tem que entrar. Cuidado com essa porta larga. Espaçoso, essa porta larga, irmão, de lá de fora, você olha para a porta larga, e quando você olha para a porta larga, você vê lá dentro um caminho bonito, espaçoso. A ideia de espaçoso é a ideia de conforto. E a ideia de conforto é a ideia de quê? Satisfação. Você já sentou ou você já deitou num daqueles colchão caro? Diga aí o colchão mais caro do automóvel. Não, que você é orelha, vai trabalhar com, né? Qual é o mais caro da loja hoje? Rapaz, tem muito caro. Não, o mais caro que hoje você tem? 6 mil. 6 mil, imagine. Meu filho, você deitar no colchão de 6 mil, você fica até com medo de deitar, né? Eu acho que a pessoa dorme no chão, para não gastar o colchão. Não é não? Então você
deita no colchão desse, ele tem que fazer alguma coisa para valer 6 mil. É por que ele é 6 mil, meu filho? Agora eu fiquei curioso. Por que ele tem esse valor? Ele é feito de quê? Espuma da NASA. Espuma da NASA. Vamos orar. Rapaz! Aí você despiu na carne. O camarada que dorme no colchão desse tem que ter espinho na carne. Vamos orar. Então esse é o conforto que o mundo busca. É verdade. Sabe? Você já ouviu uma propaganda, irmãos? E aí você entra nas cozinhas, né, de televisão. Aí você tem aquele negócio que pega fumaça, não sei nem como é o nome daquilo, que não serve pra nada. Que suga fumaça, ou sugar, né? Hoje você não tem mais fogão, você tem cooktop. Meu filho, é um negócio elétrico, você botar a mão queima. Negócio chique. Você tem aqueles fornos embutidos, você tem aquela geladeira que abre assim os dois lados. Esse é o caminho largo. Você quer dormir em que temperatura hoje? Hoje eu quero me cobrir muito, eu vou botar na temperatura de neve, hoje eu quero neve. Então a ideia de porta larga e de caminho espaçoso, essa é a ideia de que pode entrar por esse caminho que você vai o quê? Se satisfazer. Olha, não pode deixar passar essa pandemia que a gente vai planejar uma viagem, como é o nome? Esse negócio que faz nos resorts, como é o nome? Um retiro. Pra gente, sabe, transar. Realmente esse negócio do coronavírus foi um negócio assim muito forte, então a gente precisa de uma semana, assim, né, na linha verde, José pregando pra gente no Sermão do Monte, e aí durante o dia, né, a gente vai andar de caiaque, sei lá, andar de cavalo. Esse é o caminho espaçoso, irmão, sabe? Assim mesmo. Tá dentro da igreja. Mas esse caminho, olha a palavra, igualzinha, é a mesma palavra que Paulo usa. Olha o que Jesus diz: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz a idêntico. Você percebeu? Que o linguajar de Paulo é idêntico ao linguajar de Cristo, porque Paulo imitava quem? A Cristo. Então quando Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque Paulo tinha um referencial correto. Então ele diz: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E aí ele diz: e são muitos, não é a mesma coisa que Paulo avisa? Muitos que entram por ela e vão dar onde? No caminho da perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque a porta é estreita. Você quer? Amém. Maravilha. Renuncie a tudo. Tome a sua cruz e siga Jesus. E aí? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil, irmãos. E aqui Jesus diz logo depois: acautelai-vos dos falsos profetas. Por que Jesus está fazendo isso? Paulo faz a mesma coisa. Quem é que prega um falso caminho? Um falso profeta. Por isso que Paulo diz: acautelai-vos dos maus obreiros. E ele está falando: os maus obreiros quem são? São esses que são inimigos da cruz de Cristo. Não são somente os que pregam inimizade à cruz de Cristo, mas aqueles que incentivam esses que são inimigos da cruz de Cristo. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. E o pior de tudo isso, está no versículo 21. Essa certeza que Jesus nos concede aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Senhor, Senhor, intimidade. Mas eu orava nas madrugadas, subia monte, descia monte, fazia isso, fazia aquilo, jejuava, cantava, dançava como Miriam dançou, lia a Bíblia em hebraico, aramaico, grego. Você obedecia?
Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é esse que vai entrar no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha que coisa, irmãos, profetizar aqui é pregar em nome de Jesus. Judas fez isso. E em teu nome não expelimos demônios. Judas fez isso. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Judas fez isso. Tudo que está escrito aqui, Judas fez. Jesus. Judas expulsou demônios, Judas fez milagres, Judas pregou o evangelho verdadeiro. Então eu lhes direi explicitamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim. Como é que Jesus chama Judas, irmão? É amigo. Aqui vieste. Amigo. Por quê? Porque Jesus e Judas eram diferentes. Então aqui, irmãos, voltando agora para o nosso texto, que é Filipenses 3, entenda que essa verdade, ela precisa ser repetida, e repetida, e repetida. Porque nós somos muito tendenciosos a esquecê-la. Porque nenhum de nós quer sofrer, irmãos. Nenhum de nós aceita o sofrimento como algo bom. Somente depois da oração, somente depois da comunhão com o Espírito Santo é que de fato a gente crê nisso. Então aqui no versículo 19 do capítulo 3 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Olha como é que ele diz: o Deus deles é o ventre. O ventre, irmãos, é questão de satisfação. Jesus ensina isso na parábola, que a gente fala parábola, mas a gente não sabe se é uma parábola ou se é uma história verídica. Jesus conta simplesmente: havia um rico e havia um homem chamado Lázaro. Ele não diz que é parábola. E Jesus diz que a característica do rico é que ele comia o tempo todo o que queria. Ele se banqueteava todos os dias esplendidamente. Não está escrito lá em Lucas 16? Essa é a característica. O Deus dele, o Deus daquele rico que acorda no inferno, quem era? O ventre. Ele fazia o que lhe dava vontade. Ele satisfazia a si mesmo. Essas pessoas que dizem: eu vou para a igreja que eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, e quem achar ruim, problema. O Deus dessas pessoas é o ventre. São pessoas insubmissas. Essas pessoas não são cristãs. Podem até se tornar. A gente viu ontem, basta Deus dizer: haja luz, e pode haver luz. Mas hoje há trevas na vida dessas pessoas. Reinam as trevas. E o destino dessas pessoas hoje é a perdição. O Deus deles é o ventre. Porque o Deus do ventre é uma coisa, a glória deles está na sua infâmia. A ideia de infâmia é vergonha. É como uma pessoa chegar aqui e dizer assim: ah, irmão Marcelo, Deus tem me abençoado tanto. Depois que eu me converti, fui para aquela igreja, hoje eu tenho uma esposa e 5 amantes. Eu estou quase chegando igual a Salomão. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Imagine uma pessoa dizer isso. Deus tem me honrado. Eu estou com 2 esposas agora. Imagine uma pessoa chegar aqui e dizer: irmão Paulo, Deus tem me honrado, eu tenho 5 carros. Eu saio com um, ficam 4 lá na garagem, e eu fico revezando aqui. Deus tem me honrado. Isso é vergonha. Tantos irmãos seus passando necessidade, e você acha que é glória para Deus o fato de você ter mais do que você efetivamente precisa? Nós vimos ontem: ai de vós ricos, ai de vós. Está escrito lá em Mateus capítulo 6. Perdão, Lucas 6. O reino dos céus não é de vocês. Vocês já receberam a sua recompensa aqui na terra. Então, essas pessoas se vangloriam naquilo que para o cristão é uma vergonha. Para o cristão é uma vergonha. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer assim: eu fui uma pessoa super sensata no coronavírus. Eu estava congregando na igreja
E quando deu a notícia do Covid, que o governo disse, fique em casa, eu fui para casa, e somente quando veio a vacina, que eu me vacinei, que eu saí de casa. Olha como eu sou uma pessoa sensata, eu sou um cristão genuíno. Você é o quê, meu filho? Longe disso. A glória deles é a sua vergonha. A glória deles é a sua maldição. Eles estão, pelo seu próprio testemunho, eles estão trazendo maldição sobre si. Então, cuidado, irmãos, que a sensatez do mundo é loucura diante de Deus. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre. Irmãos, a primeira coisa que Jesus disse é, você quer me seguir? Renuncia a tudo. Então, como o seu Deus pode ser o seu ventre? Se você é um cristão verdadeiro e estiver preocupado demais com as coisas terrenas, o que vai acontecer? Você vai se tornar facilmente influenciado por Satanás. Foi o que aconteceu com Pedro. Então a gente tem que tomar cuidado. Na nossa mente tem que estar como prioridade sempre as coisas que são do alto. Certo dia uma pessoa disse isso de mim. Que nada, pai, ele fica com a cabeça, tudo dele é as coisas do alto. Ele não se preocupa com nada daqui da terra. Eu digo, oh Jesus, eu nem sabia que eu era assim. Aleluia. Isso foi meu elogio, para não me submeter. Subir na carne. Irmãos, o que vai adiantar as coisas daqui da terra, irmão? Me diga aí. Eu estou sentindo falta da camisa, José. Você me pregou para mim hoje. Botar para lavar. É. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam nas coisas terrenas. E aí, irmão? Nas coisas terrenas. Você sabe por que eu visto sempre a mesma roupa para vir para a igreja? Para não ter que me preocupar em vir com roupa para a igreja. Porque antes, esse terno combina com essa gravata? Será que eu vou com essa roupa? Será que eu... Não é que nada, meu filho. Eu vou botar aquela roupa lá, aquela lá farda. É isso mesmo. A farda, a calça e um tênis. Pronto. Me lembrei da época de escola. Não tinha trabalho, meu filho. Trabalho só para lavar. Você vê os ricos. Sabia disso? Tem homens milionários que eles vestem a mesma roupa todo dia. Porque ele diz, sabe quem tinha esse hábito? Um homem chamado Albert Einstein. Não sei se você ouviu falar dele. Ele tinha 5 calças pretas, 5 blusas brancas, 5 sapatos pretos, sei que meia, tudo igual. E ele vestia a mesma roupa todo dia. Porque ele diz, eu não vou gastar tempo pensando que roupa eu vou vestir. Eu tenho que usar meu tempo melhor. Já imaginou isso? Então Paulo está falando, cuidado, para você não se preocupar com as coisas terrenas demais. Cuidado, para que as coisas terrenas não absorvam você. Isso é perigoso. O que você acha que fez com que a mulher de Ló olhasse para trás? Pois a nossa pátria está nos céus, irmãos. A nossa pátria. Paulo está falando de cidadania. Tem gente que fala aí, a minha pátria amada Brasil. Minha pátria amada é o céu, meu filho. Que negócio de pátria amada Brasil? Não, minha pátria é o céu. Depois que eu me tornei cristão, eu entendi que eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu devo pregar o evangelho a pessoas de todos os povos, línguas e nações, sem diferenciá-los. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É isso que nós aguardamos, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande glória. O nosso encontro com Cristo naquele grande dia. Essa é a glória que todo cristão deseja. É assim que termina de maneira tão maravilhosa o filme do apóstolo Paulo. Filme que a gente assistiu. Paulo, apóstolo de Cristo. Acho que foi ano passado que lançou esse filme. Termina com o encontro de Paulo. Ele encontrou algumas pessoas e lá ele vê Jesus assim. Você já pensou em Jesus hoje, irmão? Hoje. Olha que loucura. Às vezes pode ter passado 20 horas do seu dia e você não pensou em Jesus. Talvez tenha passado essa semana toda, já é sexta-feira, e você não pensou em Jesus. Você não olhou para a face dele.
Você não andou com ele, você não conversou com ele, você não deu as mãos a ele. Por quê? Porque o mundo te seduziu. O mundo roubou o tempo que você devia dar a Deus. Como eu agradeci essa semana pela enfermidade que eu tive. Ainda estou com ela, viu? Mas não transmito para ninguém não, pode ficar tranquilo. Porque você aprende a ter mais intimidade com Deus com enfermidade. É uma coisa boa a enfermidade. Pensa uma pessoa que tem tanta enfermidade, sou eu. Vira e mexe, pastor, você vai para as coisas num negócio aqui, depois vem para o punho, depois vem para... Meu filho, aqui é tudo, ó. Eu boto aqui só para melhorar, assim, psicológico. Porque tá doendo tudo aqui. Eu boto pelo menos aqui, alivia. E eu vejo assim tantas pessoas que se desculpam de que não vão sair ou não vão fazer alguma coisa por tanta bobagem. E eu agradeço a Deus pela formação física que Ele me deu, porque eu percebi porque que eu tinha que ter essa formação física, para que eu não tivesse desculpas para não fazer aquilo que Ele ordena fazer. Tantas pessoas com tão pouco renunciam a Cristo, deixam de segui-lo, deixam de buscar, deixam de ajudar o próximo, deixam de sequer pensar no semelhante. O destino deles é a perdição, irmãos, não se iluda. Pois a vossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você aguarda Ele, irmão? Eu aguardo. Por isso que eu não ligo para a tendinite que eu tenho, para a bursite, para as lesões que eu tenho na coluna, no joelho, no calcanhar, no estômago. A nossa pátria está nos céus, irmãos. Eu e você poderíamos estar mortos, mas estamos vivos. Deveríamos então viver para a glória de Deus. Às vezes eu estou com o corpo todo cheio de dor, como hoje, e eu precisei carregar peso. Aí as meninas perguntam: meu pai, você não está com o corpo cheio de dor? Estou, mas eu tenho que carregar peso do mesmo jeito. Não tem outra pessoa para carregar, que tem que carregar sou eu. Sou o homem da casa. Então quando a gente percebe, há um comportamento a ser seguido, irmãos. Eu vejo tantas pessoas no ambiente de igreja se desculpando por coisas que deviam estar se arrependendo. Nossa pátria está nos céus, essa é a nossa verdade, deve ser a nossa verdade. Não importa se a sua esposa vai te abandonar, se o seu marido vai te abandonar. Eu não quero saber se você vai perder seu emprego. Eu quero saber se a gente vai viver junto no céu, irmão. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que eu não ligo para a cara feia. Porque mais feia que a minha é difícil, né? Então, já estou acostumado a pregar e as pessoas ficarem chateados. Faz parte. Mas eu quero que vocês sejam convencidos de que a pátria de vocês está nos céus. E é lá que vocês têm que buscar deixar o seu tesouro. Quando você buscar onde está o seu coração tem que estar no céu e não nas coisas daqui da terra. Seja agradecido por tudo que Deus te dá aqui na terra, mas que a sua satisfação esteja nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Glória a Deus. Essa é a nossa grande verdade, irmãos. Seja agradecido. Você tem o que comer, você tem o que vestir, glória a Deus. Mas que você esteja satisfeito, como Paulo diz aqui, no amor de Cristo. O que constrangia Paulo? O amor de Cristo. Paulo passou fome, Paulo passou nudez, Paulo passou naufrágio. Ele não se sentia em nenhum desses momentos menos amado por Cristo. A gente se sente, não sente não? Cristo não me ama. Cristo ama mais o irmão José. Não é não. Cristo não me ama, Cristo ama o irmão César. Aí é. Cristo ama muito mais o irmão Quinho, por isso que deu esse voto do nazireado perpétuo para ele.
Não, pai, Cristo não, meu irmão Paulinho deu esse dom dele louvar e tirar louvores. A única pessoa que eu conheço que tira louvores. Você tem músicos e você tem pessoas que tiram louvores, né? Essa modalidade é nova. Então aqui a gente vai perceber, não, eu sou grato a Deus porque eu sei que Ele me ama. Em nenhum momento da vida de Paulo, Paulo se sentiu menos amado por conta dos seus sofrimentos. Ele pediu para que Cristo tirasse o espinho na carne. Não pediu? Pediu 3 vezes. Mas quando Cristo chegou e disse, Paulo, quem botou fui eu, para que você não se ensoberbeça, ele começou então o quê? A se gloriar. Olha, nas tribulações e nos sofrimentos. Digo, ô Paulo, viu? Pois a nossa pátria está nos céus, irmãos. Cadê a nossa intimidade com Deus, irmãos? Onde é que ela foi parar? Se você fechar os seus olhos e sentir a presença inconfundível de Jesus ao seu lado. Qual foi a última vez que você sentiu isso, irmão? Tão maravilhoso que a gente não quer que passe, né? Essa presença que a gente tem que buscar, irmão. É possível viver na companhia de Cristo. Nós vamos sair para pregar o Evangelho, mas que autoridade nós teremos se nós não temos o Cristo que nós estamos pregando para os outros? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Sabe por que você tem esse corpo de humilhação, meu filho? Você pode ser bonito, você pode ser o que for, mas esse corpo vai te envergonhar. Vai ter uma hora que os joelhos vão envergar. Vai ter uma hora que você vai ficar assim, ó. Já viu quando a pessoa chega a uma determinada idade? Seu pai dá quantos anos, Marcelo? Você foi lá ver esses dias? 92. 92, como é que ele anda? Ó. Quem já viu o seu Edson andando lá na igreja? Né? Quem já viu? Ele fala com você 5 vezes, como se fosse a primeira. Ô irmão! Eu não sei se é porque ele não está vendo, ou eu não sei se é porque ele esqueceu, eu não sei se é porque ele é educado mesmo, né? De repente. Meu filho, quando você começar a ficar com determinada idade, o seu corpo exterior vai se corromper. Rapaz, eu tinha um cabelo tão bonito. Minhas filhas viram meu cabelo em formatura. Sei lá, para comprar bar. Agora é uma luta. Só quer nascer aqui do lado. Eu já disse, eu não sou Bozo, rapaz. Bozo, eu não sou um palhaço que tinha os cabelos pro lado. A gente vai ficando mais velho, irmãos, e a gente vai sendo humilhado, para que a gente entenda que o nosso paraíso não é aqui. Isso é bom. Isso é bom. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. É isso que está escrito em Romanos, logo depois do trecho que eu li com vocês. Aos que de antemão predestinou, a este justificou, e aos que justificou, glorificou. Aos que predestinou, chamou, justificou, glorificou. 4 verdades inseparáveis. Então aqui Paulo está dizendo isso para a gente, já concluindo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É o contrário, irmãos, daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. A glória deles é aqui na terra. E então eles serão humilhados no inferno. Aqueles que são humilhados aqui na terra, aqueles que se fazem pequenos aqui na terra, aqueles que se colocam como servos aqui na terra, aqueles que usam todos os seus recursos para o reino de Deus e a sua justiça avançarem, esses serão grandes no reino dos céus. Essa é a verdade que Paulo está querendo ensinar. Enquanto que os inimigos da cruz de Cristo tentam, de alguma forma, nos persuadir a acreditar que o paraíso é na terra, os verdadeiros discípulos de Cristo nos ensinam que o paraíso é no céu, como está escrito em Apocalipse. E em tantos outros textos da Bíblia, o próprio Senhor Jesus nos ensina essa verdade nos seus sermões. Para ser igual ao corpo da sua glória,
o corpo que José leu para a gente, de Jesus em Apocalipse. Jesus é o primogênito da ressurreição. Ele não é o unigênito. Você perceba, unigênito é o único. A ideia de primogênito é a ideia de o primeiro, então ele é o primogênito da ressurreição, porque todos nós teremos um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Não seremos como ele, só ele é Deus, mas nós receberemos um corpo. Nós não vamos ser seres celestiais, nós vamos ser seres corpóreos no céu. Que coisa! E como é isso? Não sei, só sei até aqui. Eu só vou até onde a Bíblia ensina. Esse negócio de conjecturar aí já não é comigo, porque eu não fui lá ainda. E se eu for, espero não voltar. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia. O que é uma eficácia? A eficácia é a ideia de você atingir a meta, atingir o alvo. Algo eficaz é algo que é feito de maneira correta e que atinge o seu objetivo. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Olha que coisa linda, irmãos. O poder que ele tem, ele está falando de quem, irmão? De Jesus. É Jesus que tem todo o poder. Os homens vivem dizendo que tem poder. Ah, não, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para libertar, Deus me deu poder para isso, Deus me deu poder para aquilo. Foi mesmo, me mostra aí, me mostra. Me mostre o subestabelecimento que Deus passou para você. Me mostre a delegação de poder que Deus passou para você. Eu vou acreditar na sua palavra. Por conta de sinais e prodígios, os falsos profetas é que vão fazê-los. Quem tem poder é Cristo. É por isso que nós clamamos a Ele. Ele é o nosso socorro. Graças a Deus por isso. Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está se lembrando de uma verdade que está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas, mesmo os principados e potestades, as hostes do mal, elas se prostram diante da soberania de Cristo. Por isso que nós vamos pregar o Evangelho, se Deus assim o permitir, amanhã, em Vista Alegre. O irmão José que vai pregar, eu só tenho que ter cedendo. Na segunda vez, quem sabe eu posso até pregar, mas nessa primeira vez o direcionamento é que ele pregue. Eu não tirei problema nenhum de pregar, só não prego porque Deus mandou eu pregar. Eu não posso fazer, né, as coisas segundo o meu próprio entendimento, porque tem que falar ele. Quem deu o recado foi ele, a obra é dele. Como diria um irmão, a obra é a cara dele. Né? Mas eu espero estar lá. Vamos orar. Então, ele transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você sabia que o seu Deus tem todo o poder no céu e na terra? Eu acho que você não sabia não. Porque se você soubesse, você não estava preocupado como a maioria de vocês está preocupada aqui. Tem gente que está preocupado com saúde, tem gente que está preocupado com dinheiro, tem gente que está preocupado com dinheiro e saúde e outras coisas mais. Meu filho, já entregou a Deus? Então confia. Para, não. Boa. Você tem certeza, varão? Mas não está escrito, irmão. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Hoje eu estava conversando com minhas filhas, elas estão fazendo um estudo, né? Rapaz, as meninas estão estudando mais a Bíblia que muito adulto. Estava estudando o livro de Ruth. Aí ela está conversando, sempre vem conversar comigo, não sei porquê. Aí veio conversar comigo, aí começou, papai, me diga uma pessoa assim parecida com Ruth. Aí eu lembrei, né? Raabe, são as duas mulheres, as únicas duas mulheres que estão na linhagem de Cristo. E olha que coisa, as duas mulheres, elas não são do povo de Deus originariamente. Ruth é moabita, um povo amaldiçoado, e Raabe era de Jericó, um povo destinado a ser destruído. Mas Raabe foi salva, irmão, e toda a sua família, por conta da aliança. Os espias que foram ajudados por Raabe disseram, olha, você vai botar uma fita vermelha, eu acho que era vermelha a cor da fita, se eu não me engano.
na porta. E eu vou dar uma ordem. Nenhum soldado israelita vai entrar nessa casa e vai fazer mal a ninguém que esteja na casa com essa fita vermelha. Agora, se algum parente seu sair, ele vai ser morto, porque Deus mandou matar todo mundo. E Raabe não foi somente salva fisicamente, ela foi salva espiritualmente. Raabe tinha um passado feio, mas ela tem um futuro bonito. Ela era meretriz. Vocês sabem o que isso significa, os adultos. Mas ela se casou com um israelita, chamado Salmão, se eu não me engano. E ela teve um filho. E vai nascer desse filho um homem chamado o quê? Boaz. Que vai se casar com quem? Oh, glória. Com Ruth. Que vai ser ancestral de quem? Davi. De Davi, que vai ser o quê? Uma das denominações do Messias, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo aqui pra gente. Deus é bom. Humilhação. Como você acha que Ruth chegou em Israel? Você sabe como os israelitas tratavam mal os samaritanos? Que dirá os moabitas? Como você acha que durante algum tempo foi tratada Raabe? Mas essas mulheres são as únicas que têm um nome na linhagem do Messias. Você já imaginou uma honra maior que essa? Você lê a Bíblia e tem o nome de quem? De uma meretriz, ex-meretriz chamada Raabe, e de uma ex-moabita chamada Ruth. E cadê as religiosas? Cadê as beatas? Nenhuma tem um nome lá não. Deus faz assim. Ele pega os que não são, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Glória a Deus. Essa verdade que Paulo queria mostrar. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que aparentam, mas não tem nada para nos oferecer. Amém. Enquanto que os discípulos de Cristo, eles não têm aparência, mas eles oferecem um evangelho que salva. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, versículo 1, capítulo 4, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eita, Jesus. Se não ficou firme, ficou agora. Ficou agora. Firmes no Agora Senhor. endireitou. Percebeu, irmão? Tem que estar firme no Senhor. E a ideia aqui de Paulo é justamente isso, firmeza. Fala de não se abalar facilmente. Porque uma pessoa firme é uma pessoa que não se deixa se levar pelas circunstâncias. Então, se chove, a pessoa é do mesmo jeito de que se está fazendo sol. A pessoa tomou pancada e a pessoa recebeu uma benção. A pessoa se comporta do mesmo jeito. Que ela está firme no Senhor. Nós, como cristãos, desejamos isso uns para os outros. Essa firmeza espiritual que se dá pelo fato de que a nossa casa está sendo edificada sobre a rocha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje, onde o Senhor nos apresentou essa tão importante verdade, que cada vez mais essa diferença se tornará clara entre o joio e o trigo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a produzir os bons frutos que testifiquem da nossa filiação divina. Ó Pai, nós queremos apresentar a vida de Dylan. Nós vamos estar orando, Senhor, por Dylan, como o Senhor nos ensinou em Lucas 18, pedindo todos os dias a Ti, Senhor. Cura Dylan, Senhor. Cura Dylan. Ó Deus, nós aqui sabemos que o Senhor tem poder para curá-lo. E nós pedimos, não porque merecemos, mas confiados apenas na Tua misericórdia. Ó Deus, oramos também pela irmã Osana, que luta contra a mesma enfermidade, Senhor. Cada vez mais ela se sinta guardada e protegida por Ti, Senhor. Abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena. Que elas se sintam sempre participantes do Teu corpo.
que é a igreja. Ó Pai, eu oro pela essa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Fazer esse evangelismo de amanhã. Não temos condição humana nenhuma de fazê-lo, Senhor. Não somos qualificados de maneira nenhuma. Não fomos ensinados em nenhuma escola de evangelistas. Não fizemos cursos de evangelismo. Mas acreditamos que o poder vem do alto. Pois foi o Senhor que nos disse: darei poder do alto, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. É assim que nós nos movemos, confiados unicamente no Teu poder. Por isso clamamos que o Senhor nos fortaleça na força do Teu poder, para que possamos estar amanhã glorificando o Teu nome, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Oramos já por aqueles que irão